Fala galera, beleza? Peço desculpas aí pra vocês que tá difícil aqui minha vida. Tô fazendo um vídeo aqui na semana, ontem eu tentei fazer, deu um monte de problema, o meu Audacity não estava querendo funcionar direito, estava travando, bugando. E eu fiquei 2 horas tentando fazer isso aqui funcionar direito e acabou não dando certo. E olha, eu vou te falar, viu? Quando você quer fazer as coisas e parece que quanto mais ódio você tem, menos dá certo. Aí eu vou fazer hoje, ver o que vai rolar aqui. Pode acontecer de dar uma bugada no som, mas vamos lá. Aí eu dou um jeito, vejo o que eu faço. Mas por enquanto, tá normal. Eu deletei o aplicativo e baixei de novo, vamos ver se agora vai. O vídeo que eu vou fazer pra vocês é sobre uma treta que teve em 86 no show do Venom. Aí quem veio junto foi o Exciter e quem abriu o show era o Dorsal Atlântica. E a treta não foi diretamente com a banda, mas sim com a produção do Venom. E isso daí é um relato falado pelo Carlos Lopes, tá, gente? Que é o criador da banda. Então vamos lá. Em 1986 eu tinha apenas 5 anos de idade, então nem sabia, nem tinha ideia que existia metal na face da Terra. E se meus pais soubessem também, ambos ignoraram, porque se eu ouço hoje não foi por causa deles diretamente. Os caras do Dorsal Atlântica receberam uma ligação da Rock Brigade e foram convidados, né, a abrir o show do Venom. E eles tiveram que ir até São Paulo. Quer dizer, aqui em São Paulo, né? Porque o show seria no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E eles tiveram que fazer uma reunião, porque ia ser o Vulcano, né, que ia abrir em São Paulo. Seria o Sepultura, que iria abrir em Belo Horizonte, Minas. E o Dorsal, que ia ser no Rio de Janeiro. Aí, beleza. Só que o produtor era um cara assim bem legal, bem gente boa mesmo, e chegou e falou para eles, ó, vocês agradeçam por ser convidados a abrir o show da banda maior do planeta de black metal. Só que é o seguinte, eu não vou ajudar vocês, eu não vou dar R$ 1 para nada em relação aos equipamentos, vocês se viram. E se caso atrasarem o show e vocês passarem do horário, eu vou chegar, vou subir no palco e vou chutar o equipamento de vocês. Curto e grosso, sem papas na língua. E eu acho que muitas bandas que começaram aí abrindo show, eu acredito que acabou tendo muitos esses problemas. Isso daí eu já vi desde a época que eu lia Rock Brigade, que eu comprava. E o que mais tinha na época era produtor picareta, hoje eu não sei mais. Que hoje em dia você pode fazer o som, gravar em casa e mandar diretamente para o YouTube. E necessariamente você não precisa de um produtor, mas para show eu acredito que ainda é necessário para alguns eventos grandes. Mas enfim, então ele falou que foi para casa, voltou para o Rio e ele falou que passou no dia seguinte, o produtor ligou para ele falando, olha, vocês vão ter que emprestar os seus equipamentos porque a gente está sem equipamento. Aí ele falou, não vou emprestar nada, eu paguei caro pra caramba nos equipamentos aqui para tocar. E vocês falaram que o Venom é a maior banda do grandioso Venom, do Master Black Metal. Aí ele falou, então vocês não vão tocar. Aí ele falou, você não pode fazer isso. E assinamos um contrato. E se você quiser, já que não está em contrato e você está me pedindo isso, o que eu posso fazer é você pagar 50% do equipamento que eu aluguei. Ele falou que o cara desligou o telefone e ficou por isso mesmo. E beleza, só que ele também, tanto os caras do Dorsal, né, tiveram que ir lá pro hotel onde estava o Venom e o Exciter. E aí os caras começaram a tirar um barato, falar um monte de coisas do Brasil, falaram se eles tinham que mostrar a bunda, que os caras aqui não tinha cérebro, que era tudo bicho do mato. Ele falou que ouviu cada uma que ele tem um ódio assim. Isso porque ele mesmo disse que ele tem os álbuns do Venom e ele era grande fã. Mas assim, né? Por isso que na vida, quando você gosta de uma banda, você tem que separar o artista da obra.
Se você tentar levar os dois achando que isso vai combinar, você pode deixar de ser fã de uma banda aí de muitos anos por causa dos caras. Então é sempre importante frisar que quando o cara faz um som, nem sempre ele é legal pessoalmente, ou ele no show ele vai ser um cara muito da hora e ele vai te estender a mão e vai falar que gostou de você lá. De repente ele nem dá oi, nem dá tchau, simplesmente faz o show do tempo dele, do tempo que ele escolheu e vai embora. Como já aconteceu em show, por exemplo, do Gorgoroth. Foi o pior show que eu fui na minha vida. Mas voltando. E aí ele falou que tava o Dan Biller. Acho que é isso, o Dan Biller do Exciter. E ele chegou e falou, meu, esses caras aí são todos imbecis. Os caras, olha o comportamento desses caras, parece criança. E na época, né, acho que foi a primeira vez que o Venom veio. E mesmo assim os caras se achando os maiorais. Como se eles fossem... Na época eles eram a maior banda que tinha, acredito eu. Mas nesse meio tempo aí tinha o Iron Maiden também que... eu acho que até cobriu um pouco a fama deles. Aí ele falou que chegou o dia, né, do show e ele levou os equipamentos dele, levou uma van. Só que na hora que ele entrar, o cara gringo chegou e falou: não, você não vai entrar não. Você não vai entrar, que eu falei. Ele falou, aí o produtor, a produtora, porque depois ele teve que vir pro Rio, ir para Ipanema e assinar o contrato do show. Os caras da produtora que eles assinaram o contrato, chegaram e falaram pro produtor: você não pode impedir eles entrarem para fazer o show, justamente porque tem um contrato assinado e se eles ligarem para a polícia você vai preso. Aí ele chegou e falou: não, vocês vão entrar, mas sem técnico de som e de iluminação. Vocês vão entrar no seco e vão fazer o show. Aí os caras da banda falaram: não, beleza, eu vou fazer o show e tudo certo. Eles entraram, fizeram o show e eles falaram que no final eles começaram a jogar o vinil, que acho que é o álbum... gente, acho que é Até o Fim, se eu não me engano. E ele falou que no momento que ele jogava o álbum não, né? Era um vinil na época, né? Porque tinha... se jogar uma fita cassete, cai no chão, quebra. Ele falou que a capa ia para um lado e o disco ia para o outro. Aí vem um cara da produção do Venom e falou: eu vou pedir para você acalmar o seu público. Ele falou: vou acalmar bosta nenhuma, quero que vocês se lasquem. Não tô nem aí. Vocês agora tá aí, ó, faz o show de vocês. Ele pegou, saiu, se trocou e foi pra plateia ver o show do Venom. Só que ele falou que assim, achou muito estranho os caras com uma roupa um pouco de glam, fita colorida no braço. E assim, se é uma banda de black metal que fala de temas mais obscuros, né? O que eles deveriam fazer? Entrar pelo menos com a camiseta do Venom, como o Cronos fazia, ou alguma roupa preta, né? Não, falaram que entrou com umas roupas amarela, verde, vermelha, falou que não entendeu nada. E nisso ele começou a tocar. Alguém do público pegou, e da plateia, né? Jogou uma chave no Cronos, só que nisso que a chave bateu no rosto dele, ele encostou a boca no microfone e deu um choque. E nisso ele deu um soco no microfone. E aí ele pegou, tirou o baixo, deixou o baixo no chão e foi lá para trás. Só que nisso a coisa parece que ficou meio estranha e o Carlos falou que nisso que ele foi lá para trás ele foi junto. Ele falou: vou testemunhar o que realmente está acontecendo lá. Ele falou que quando chega lá tinha os dois guitarristas, menos o Mantas, que não veio. O Mantas não veio pro Brasil nesse show. E tava banando o baterista. E dizendo, ele falou que ouviu os caras falando inglês, que o cara tava desmaiado porque não tava aguentando o calor do Rio. E o show foi mais ou menos em dezembro. Então imagina o calor que tava lá dentro. Ainda mais nos anos 80, que acho que nem sei se ar-condicionado era possível ter naquele momento. Mas o cara desmaiou. E depois, não sei nem se os caras voltaram a fazer show. Ele falou que depois, nesse meio tempo, escutou que o produtor não pagou o pessoal da iluminação, nem
os técnicos de som lá em Brasília e disse que o show já tinha ido pro vinagre. Então, o que aconteceu? O produtor não pagou ninguém, tentou sair de fininho. Ele foi no banheiro lá do Maracanãzinho, tentou sair pela janela. E o que aconteceu? Só que aí os caras chamaram a polícia, como ele não pagou, não pagou, e ele também já sabendo que a coisa dá ruim. Nisso que ele tentou fugir, os caras pegaram ele tentando sair pela janela do banheiro, puxaram ele e levaram ele preso. Então, essa treta aí que rolou durante esse período. Eu não lembrava exatamente de detalhes do show, nem sabia desse show. Eu lembro vagamente que o Venom tinha vindo pro Brasil, mas não sei nem o que rolou no show. Mas como o Carlos Lopes ele contou em detalhes o que realmente aconteceu, então eu quis trazer para vocês aí que é uma das tretas, né, de várias que acontece por aí, de ou bandas que abriram para banda gringa, ou pessoal que foi fazer turnê com banda gringa também e acabou tendo vários problemas com a produção. E é uma coisa que acontecia com muita frequência. Mas hoje em dia eu não ouço falar, a não ser o Cradle, né, o Cradle of Filth, que esse daí acho que todo mundo sabe porque foi recente, os caras vieram fazer um show aqui no Brasil e a tecladista e o guitarrista saíram fora porque eles não pagaram. O combinado era para pagar X, eles receberam tipo uma merreca, então eles pegaram e saíram fora da banda. Concluímos que o Danny Field não é tão boa pessoa assim como de repente todo mundo acha que ele é. E acabou que desfalcou a banda, não sei se terminaram a turnê, mas o negócio repercutiu bastante. Então assim, no meio musical, infelizmente tem essas presepadas aí que produção acaba fazendo coisa errada, acaba falando besteira. Às vezes o show tá rolando, você tá lá no meio, mas assim, a coisa nesse meio tempo aí deu tanta coisa errada que o cara só vai tocar mesmo e vai voltar pro país dele e acabou. Teve até um fã do Venom quando veio aí, acho que a última vez, não lembro, que o cara pisou no pé dele, que ele foi pedir autógrafo. E assim, que eu me lembro da trajetória da banda, e eu não me lembro do nenhum momento assim que o Venom ele foram pessoas tão hospitaleiras ou gente boa para os fãs. Então eu não sei dizer para vocês se teve algum momento em que o Cronos, pode ser que os outros integrantes da banda deram mais atenção do que propriamente o Cronos. Mas infelizmente nessa trajetória de você gostar da banda, nem sempre você vai gostar pessoalmente dos caras. Então às vezes é importante separar a obra do autor. E o autor às vezes ele é uma pessoa tão lixo que é melhor você escutar as músicas deles e manter por isso mesmo. E eu falo de banda nacional também, tá, gente? Tem banda nacional também que é a mesma coisa. Escuta a banda, às vezes o cara, tipo, você conhece o cara, mas se você é amigo dele há muito tempo é uma coisa. Mas às vezes você vai tentar contato, como eu já fiz, eu já fui atrás, fui em show, e às vezes os caras, tipo, preferem falar com o meinho deles ali. Isso daí vai existir, acho que hoje em dia eu não acredito que isso tenha mudado muito não. Mas pessoal, o que vocês forem fazer, o que vocês gostam, o que vocês curtem, o que vocês acham que aquele cara é foda, às vezes o cara é foda em cima do palco. Fora do palco, às vezes nem sempre a presença é a mesma falando com o público dele. Mas é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.